Costumamos ouvir que o homem atual encontra-se em sua infância espiritual. Porém, já vimos que, do homem primitivo até a vida de Jesus, o homem viveu sua infância espiritual, em suas diversas nuances. Quando Jesus veio, inaugurou-se a maioridade espiritual. Com a chegada da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, inaugura-se a maturidade espiritual da humanidade. Sequência é essa que creio. Por fim, no capítulo 1, item 3, o Cristo, entendo o esclarecimento da questão posta da linha 1 a 6. Tem como esclarecer e nos explicar por que essa divergência em um assunto tão interessante e que nos esclarece e por quê? Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa entender: o amadurecimento não é do planeta, é dos espíritos. Todas as vezes que um grande iluminado veio à Terra, ele provocou uma grande transformação em torno dos passos dele. Quando o Buda veio, ele acordou uma quantidade enorme de pessoas. Quando o Krishna veio, ele acordou um monte de gente. Quando Sócrates veio, ele acordou um monte de pessoas. E todos os demais, grandes e pequenos, por onde eles passam, eles despertam pessoas. Alguns despertam um grupo menor, é uma liderança espiritual menor. Ah, na minha comunidade tinha uma mulher lá que participava na nossa igreja, ela era incrível, ela despertou dezenas, sei lá, centenas de pessoas, mas você tem pessoas que despertam milhares, milhões de pessoas. E o maior despertador de pessoas que a humanidade teve foi Jesus. E eu vou provar que foi ele. Antes de Jesus, nós estávamos num processo de ciência, de filosofia, de conhecimento, de arte e de saberes. Nós tínhamos o Império Romano, tínhamos o Império Grego, nós tínhamos muitos saberes, muito conhecimento, muita coisa maravilhosa na Terra. Tinha muita crueldade, mas tinha muita coisa maravilhosa também. Jesus veio, trouxe uma mensagem tão incrível, despertou tanta gente, tanta gente, que foi tanta gente embora do planeta que a gente entrou na Idade Média. Quando você olha a ciência da Idade Média, a filosofia da Idade Média, a arte da Idade Média, a religião da Idade Média, você vai dizer, meu Deus, nós andamos para trás. Que evolução é essa? Se a gente está pior do que era. Na verdade, é o seguinte, nós somos uma classe de alunos. Na medida em que a gente vai se esclarecendo, esses alunos vão sendo retirados. Porque o objetivo é alfabetizar as pessoas. Alfabetizou, sai. Então, vai ficando sempre a turma dos que não se alfabetizam. Então, cada um desses homens que vêm, eles trazem uma mensagem para despertamento da criatura humana. Em todos os momentos, a humanidade vai despertando. Então, vai acordando. Jesus, quando trouxe a sua mensagem, foi realmente uma mensagem para o despertamento da humanidade como um todo. Mas a gente não pode dizer que a gente alcançou a maioridade, porque quando ele veio, ele trouxe uma multidão de coisas tão impressionantes que tanta gente foi embora, mas a humanidade se ressentiu desses que partiram. Por quê? Porque a humanidade ela é composta por aqueles que estão encarnados. Eles estão encarnados. Então, ele faz, e o objetivo dele não é que a humanidade diretamente se transforme. Você pode pegar a questão 738A de O Livro dos Espíritos, onde diz assim lá, o objeto da solicitude de Deus não são os homens, são os espíritos, porque esses é que são seus filhos. O foco de Deus é nos espíritos, não é nos homens. Então, esses espíritos iluminados, eles vêm, trazem as suas informações, suas revelações, suas verdades, e vão despertando a humanidade, e as entidades que despertam vão se desembaraçando da necessidade do planeta.
Então, a gente vê a humanidade fazer uns avanços como se fossem ondulatórios. Aí você diz, ué, mas não era para estar evoluindo? Está evoluindo, mas é porque não são os mesmos espíritos, são outros espíritos. Então, nós temos um momento muito interessante com Jesus no planeta, que é um momento de... a gente poderia dizer que aqueles que tivessem condição alcançariam a maturidade espiritual. Teve muita gente que alcançou, mas teve gente que não alcançou. Ficou. Aí, outros vieram, Francisco, meu Deus, Lutero, John Hus, todos são tentativas de despertamento da humanidade. Todos, quando vieram, acordaram pessoas para uma realidade espiritual. E aí esse processo vai acontecendo. Então, nós estamos em ondas de desenvolvimento, nós vivemos ondas de crescimento espiritual. E aí, nós temos uma onda com Jesus, com a doutrina espírita é um momento diferente, por quê? Porque com Jesus a gente aprendeu o que fazer, mas não por que fazer. Se eu disser para você assim, tá, mas eu não quero amar o próximo, eu não quero amar o inimigo. Não ama, porque Jesus propõe o amor ao inimigo. Mas a doutrina espírita diz, você não quer amar o inimigo? Não tem problema, ele vai nascer seu irmão na próxima. Não, então eu vou perdoar. Então veja que é o mesmo conceito dentro de uma nova leitura. A gente vai aprendendo progressivamente. E só para terminar, quando a gente é bem criancinha, que a professora passa a prova para nós, assim, tipo a divina, para os alunos dela lá, ela põe uns problemas que não tem solução. Ela coloca assim, fulano tinha 5 lápis, deu 7 para o seu irmão, com quantos ele ficou? Isso não pode, professor. Se ele tinha 5 lápis, ele não pode dar 7, então não tem resposta. Quando essa mesma criança estiver fazendo uma série mais para frente, a professora vai calcular para ele, ó, 5 menos 7 vai dar menos 2. Aí, aquilo que não tinha resposta, agora vai ter. É o amadurecimento que vai passando. Quando chegar mais para frente, vai aparecer um cara que vai querer tirar a raiz quadrada de 5 menos 7. Aí vai dizer, não tem raiz quadrada de número negativo. Ela vai viver com essa verdade até o 3º ano do ensino médio. Agora é o 2º ano do ensino médio. Quando ela vai descobrir que não, que número negativo tem raiz quadrada, é número imaginário. Raiz de 2i é a raiz quadrada de menos 2. Então, a gente vai aprendendo, vai crescendo cada vez mais. Os gregos não sabiam tirar raiz quadrada, eram números irracionais, que não conseguia caber na cabeça. Hoje, o número irracional é uma coisa mais simples para todos nós. Então, é o crescimento que vai se dando. A cada etapa, nós temos um momento diferente. Eu sugiro a você a leitura das questões 615 e 618 de O Livro dos Espíritos. Questão 615 diz que a lei de Deus ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E a 618 diz que a lei de Deus, embora seja eterna e imutável como o próprio Deus, ela é apropriada à natureza de cada mundo. Ou é apropriada à natureza de cada mundo, mas não é imutável? Sim, a lei não muda, mas eu mudo diante da lei. Então, essas ondas de maturidade vão acontecendo, despertando progressivamente os espíritos. E elas não vão parar. Vão surgindo cada vez outras ondas sucessivas para fazer o trabalho de despertamento da criatura, por quantos reveladores forem precisos que a gente defronte até despertar.